Se o clássico já é recheado de rivalidade e polêmicas, imagine quando um time quer jogar numa data, o outro não quer, um pede adiamento, o outro não quer, a CBF entra no meio, vira uma confusão danada. Hoje o Mundo Clubista vai falar de Flamengo e Corinthians. Carter Batista, seja muito bem-vindo. Dá pra falar que tem polêmica pra burro no jogo de hoje. Temos polêmica pra burro, como diria meu filho, pra dog, né? Ele fala, um dia ele perguntou assim, pai, o que é pra cachorro? Eu falei, pra cachorro é quando é muito. Aí ele, então pra dog. Então hoje teremos polêmica pra dog e fico feliz de estar aqui no Mundo Clubista, estou me sentindo em casa. Seja muitíssimo bem-vindo. O que esperar Primeiro, o que esperar do jogo de hoje? O que você acha? A primeira coisa, eu acho que o duelo nos bastidores já começou bem forte, bem intenso, como era de se esperar, mas dessa vez os dirigentes, né, de lado a lado, eles estão realmente se esforçando para produzir assim uma atmosfera insalubre, né? Farpa de lá, farpa de cá, adiamento do jogo. Então, eu acho que, de certa forma, já começou esse duelo, né? E é difícil saber qual Corinthians vai entrar em campo. Se é o Corinthians das Copas, apesar de ser uma Copa, Sim. ou se é aquele Corinthians que eu vi aqui em Brasília no domingo, que, né, assim, é um Corinthians muito diferente até no espírito. Nervoso, afobado, fazendo besteira em campo, né? Exato. Fazendo besteira em campo, jogadores sem conseguir criar jogadas, né? Não foi um Corinthians envolvente. Contra um São Paulo que, vamos combinar, né? O São Paulo estava jogando ali, mas só com o corpo. O espírito ainda estava lá no Morumbi sofrendo a eliminação para o Botafogo. E mesmo assim, o Corinthians não consegue se impor. E, para surpresa de todo mundo, o Memphis Depay entra em campo e ele é extremamente criticado na rede social. Rede social a gente sabe que é uma terra de ninguém. Mas eu vou falar para você, eu gravei 1 minuto assim na vertical do Memphis, fazendo algumas jogadas ali, eu fiquei acompanhando ele, sabe aquela câmera exclusiva? Uhum. E eu tava pensando em fazer um vídeo falando, cara, quando esse cara aqui tiver entrosado, tiver em forma, ele vai dar trabalho, porque a gente vê que ele entende, né? Mas a visão do... Visivelmente, tá muito abaixo. Visivelmente ele tá Não, muito fora. sim, ele tá fora de ritmo, mas você percebe que o cara conhece, né? E aí o torcedor não perdoou, né? Num clássico, você entrar e perder, mesmo naquelas circunstâncias, mesmo com o Corinthians jogando bem, com 2 ao menos, né? O São Paulo assustado ali, foi um jogo mais maluco do ano. Com certeza. Agora me diga, o que você achou de Felipe Luiz assumir o Flamengo? Você acha que isso é bom para o Flamengo, é bom para o Corinthians na noite de hoje ou era melhor estar o Tite? Essa foi uma daquelas profecias autorrealizáveis, né? O Felipe Luiz, há muito tempo se falava dele um dia assumir o Flamengo, desde que ele jogava, e ele dizia que ia se preparar para isso. Enquanto estava em preparação, ele dizia que estava se preparando para isso. O Corinthians, o Felipe assumiu o time sub-17, teve sucesso. Na última hora colocaram ele lá no Intercontinental, no Mundial sub-20. Ele teve sucesso ali. Vamos lembrar que nesse jogo ele faz alterações que mudam diretamente o resultado. O Flamengo estava perdendo lá para o Olympiacos no Maracanã, um time ajeitadinho, encaixadinho, campeão da Europa, e o Felipe Luiz conseguiu mexer no jogo, colocar uns jogadores que fizeram os gols ali que garantiram o título para o Flamengo. Então, era uma questão realmente de tempo, né? Só que o Flamengo, eu acho que ainda fica um pouco assim, nossa, mas será? Já? Por quê? Se esperava mais do Tite. Se esperava que o Tite pudesse ser aquele Tite do Corinthians, de 2015 para trás, que o Tite pudesse ser aquele Tite da seleção brasileira, e a gente ia falar assim, mas na seleção brasileira o Tite perdeu 2 Copas do Mundo. Sim, mas o Tite entregou 2 equipes muito competitivas naquelas Copas do Mundo. E perder uma Copa do Mundo eu acho um absurdo se ele tivesse perdido na primeira fase. Perder uma Copa do Mundo para bons times em 2 quartas de final, eu não acho um absurdo. Óbvio, decepciona porque a gente quer ser campeão, a gente quer chegar na final e etc. Mas não foi assim, ele perdeu de 7-1 no Mineirão para alguém, né? Não, e jogando bem nos 2 jogos. Pegar os melhores momentos ali do Brasil e Croácia, você vai ver que dá mais Brasil. Contra a Bélgica, a mesma coisa. Contra a Bélgica, ainda tem um pênalti ali claríssimo que o Kompany faz no Gabriel Jesus. Era um time do Brasil competitivo que sofreu com algumas questões de lesão, do Neymar machucado nas 2 ocasiões, mas, no geral, a seleção brasileira muito forte. Basta ver o que virou o Brasil depois que ele saiu. Então se esperava que ele fosse reproduzir algo parecido
no Flamengo. Então fica esse ponto de interrogação gigantesco, mas para mim, o Flamengo faz uma aquisição acertada. Por quê? Porque basta você olhar para o mercado, basta você olhar ao seu redor. Quem que você vai trazer, né, a essa altura? Algum treinador vai se sentir confortável em assumir o Flamengo aí, podendo se queimar, porque perdeu o título, ser eliminado agora para o Corinthians, perde o Brasileirão, acabou o ano, e aí o cara não renova para o ano que vem. Lembrando que ano que vem, o Flamengo provavelmente vai ter provavelmente não, vai ter um novo presidente, está em processo de eleição o Flamengo. Então o Flamengo é esse ambiente muito conturbado. O Flamengo é aquela coisa, né? Tem um interruptor ali. Crise na Gávea, abaixo e acima, rumo a Tóquio. Hoje, se ganhar do Corinthians, rumo a Tóquio. Mas atualmente o botãozinho está marcando crise na Gávea. Bom demais. E a polêmica das datas, o que você achou de tudo isso? O lance de adiar o segundo jogo. Justo, não justo? O CBF acerta, a CBF erra, mimimi de Corinthians e Vasco, mimimi de Flamengo e Galo. Eu acho que, assim, falei isso na rede social, eu achei a mudança despropositada, absurda. Porque você está claramente mexendo, né? Não estou dizendo que nem favorecendo A ou B, mas você está claramente mexendo ali no cesto onde estão todos os ovos, né? São duas competições muito importantes aí em disputa, Copa do Brasil e Brasileirão. Talvez se o Corinthians não tivesse mais nenhuma pretensão no brasileiro, tivesse naquela zona morta ali, nem cai nem desce, talvez você pudesse imaginar, não, a Copa do Brasil realmente é o foco. A Copa do Brasil é a competição que dá mais dinheiro para os clubes, é a competição que os clubes acabam investindo por isso. Só que o brasileiro também é importante, né? Imagina o que representaria uma queda do Corinthians em 2024. Seria catastrófico para o Corinthians. Então, assim, você claramente coloca o Corinthians numa posição muito delicada. Eu acho que o pior para o Corinthians não é nem o Flamengo descansado no final de semana. O pior realmente é ter que jogar ali na data FIFA, valendo o pescoço. O Corinthians vem de 2 resultados horríveis no Brasileirão, está na zona do rebaixamento. Então, essa altura do campeonato, não se poderia pensar nisso. Até porque, né, o problema a gente sabe que não está resolvido. Se continuar assim, ano que vem vai acontecer tudo de novo. Esse ano o Flamengo passou metade do ano com desfalques devido a datas FIFA e Copa América. Ano que vem é a mesma coisa de novo. A CBF simplesmente não consegue fazer um calendário decente. Está na hora da gente rever esse calendário. A gente vem falando isso ano após ano. Os estaduais não fazem muito sentido se estender durante o ano todo. Olha só, Mauro, não sei se você reparou, mas esse ano, o único time no momento que esteve bem lá no estadual e que nesse momento está bem também, é o Atlético Mineiro. O Palmeiras também foi bem no estadual e tá ali brigando, mas Sim. O Palmeiras passou por um momento de 2 eliminações que ele não escolheu, né? O Palmeiras agora tá tentando reunir os cacos ali para tentar brigar pelo esse brasileiro, mas passou por uma fase terrível o Palmeiras. Então, o Botafogo não deu a mínima para o estadual, foi campeão da Copa Rio de novo, bicampeão da Copa Rio, virou piada, mas aparece com um time muito melhor agora no segundo semestre. E agora tá voando. Será que tem alguma relação? O Galo estava muito bem no estadual, mas teve um momento também de muita instabilidade e agora ele consegue recuperar o bom futebol. Então, assim, tá vivo nas Copas, mas também o brasileiro ele já não briga por nada, né? Ele tá ali naquele meio da tabela confortável e vai ficar. Porque é impossível você brigar por tudo, né? O Flamengo achou que podia. Você viu o que aconteceu. Não dá, simplesmente é um jogo atrás do outro, seleção, o calendário é horroroso. E essa medida da CBF de adiar o jogo não conserta isso. Esse que é o grande problema. E eu acho assim, o Vasco tá no seu direito de reclamar, o Corinthians também, eu acho que não foi legal o que a CBF fez. Muito embora, né, se você olhar pelo lado do Flamengo e do Atlético, talvez pelo espetáculo, pelo mata-mata, seja mais interessante o jogo no final de semana. Eu acho que o final de semana é apropriado para esse tipo de decisão. Ano passado, a final da Copa do Brasil acabou sendo num domingo, né? E 2 domingos. Eu acho que foi. Exato. Mas aí já era programado isso, né? As finais do ano passado foram programadas para acontecerem em 2 domingos. Não é assim, tá marcado para quarta, não, veja bem, vamos jogar para domingo, vamos fazer um remendo, né? Foi isso que fizeram. Exatamente, é o remendo que é o problema. Agora, para a gente encerrar, um palpitinho para o jogo de hoje, vai? Olha, eu acho que hoje o jogo do Maracanã
o Flamengo hoje tem aquela famosa obrigação de ganhar, assim como o Flamengo tem a obrigação de ganhar o ano inteiro, né? O Flamengo é um dos clubes que é mais pressionado pela imprensa esportiva, por vocês da imprensa, Vocês da imprensa. tá? Porque o Flamengo, a imprensa assume um pouco o papel do torcedor, fala, não, o Flamengo não pode perder. Como não pode perder? O Flamengo é uma equipe como as outras, pode sim perder, ainda mais jogando contra o Corinthians no Maracanã. O Corinthians que vem muito bem nas Copas, ninguém diria que o Corinthians ia meter 2-0 no Fortaleza, lá no Castelão, e o Corinthians foi lá e meteu 2-0 com um time um pouco alternativo até, né? Hoje eu Sim. acho que vem com força máxima. Então é um adversário difícil, o Flamengo tem encontrado muitos problemas ultimamente, assim, na criatividade, né? O Flamengo do Tite. Vamos ver se essa mexida aí o Felipe Luiz produz algum efeito nessa questão da criatividade, do modelo. Mas o Felipe Luiz treinou o time 3 dias. Deu para ensaiar as jogadas? Eu duvido, né? Então o Flamengo pode ter dificuldade hoje. Mas eu acho que uma vitória hoje, você rompe um pouco com aquele ciclo anterior de insatisfação e começa realmente o torcedor a poder sonhar com um final de ano um pouco mais tranquilo, ganhando um título da Copa do Brasil, que eu acho que salvaria o ano. Lembrando que do outro lado ainda tem o Vasco e o Atlético Mineiro, são dois clubes que estão num momento muito bom. O Vasco é um time muito equilibrado hoje em dia. O Atlético Mineiro mostrou contra o Fluminense que vai dar trabalho, sim, né? O time muito qualificado. O fator casa do Atlético Mineiro também é determinante. A Arena MRV tem se tornado cada vez mais fundamental para esse crescimento da equipe. Mas para o Flamengo, hoje, ele precisa pensar na vitória, né? E levar o jogo para a semana que vem, para o domingo, né? O jogo de domingo, levar essa responsabilidade, sair do Maracanã com um placar positivo. Então, hoje eu aposto 1-0 Flamengo, o gol cagado, porque na criação ainda não tá, não, né, tem que se valer do gol cagado. Assim como foi contra o Atlético Paranaense lá no Lá nos final de semana. acréscimos ali, é isso. Exato, um gol desse jeito aí. No apagar das luzes, acha um golzinho ali e sai com a vitória. De repente, o Hugo Souza, não sei se vai jogar, se jogou, se Não, vai, vai jogar, deve jogar. Quantos pagou já? Ah, vai pagar. Quer dizer, vai falar que vai pagar e depois a gente vê, né? Se eu sou o Flamengo, só joga com o Pix feito. Cadê? Mostra o Pix aí. Não tem o Pix? Ah, não, Flamengo. Eu te pago semana que vem. Não, Pix. O Hugo Souza pode ser um fator determinante nesse confronto, né? O goleiro pegador de pênalti. Imagina que a gente tem 2 jogos horríveis, 2-0-0, e o Hugo Souza pode resolver a parada. Então é um jogador fundamental ali do Corinthians. Mas aí eu te pergunto, aproveito, você que é advogado, o Flamengo pode impedir a escalação do Hugo Souza? Porque ele está inscrito na competição. É um acordo entre os times, você tem uma multa, beleza. Se ele jogar, eu pago a multa. Mas você pode impedir que ele entre em campo antes de pagar a multa? Vai ser uma baita de uma pergunta, mas eu diria o seguinte: como é uma questão contratual entre o Flamengo e o Corinthians, né, ela não vai obrigar terceiros como a CBF, a organização. É isso que eu imagino. Posso estar falando besteira. Então eu imagino que, caso o Corinthians peite essa decisão e escale, ele vai ter consequências contratuais, multa, né, perdas e danos, e até isso pode alterar o contrato geral do contrato. E Que eu é acho que o maior o benefício do direito da Corinthians, compra, né? isso, o maior benefício do Corinthians vai ser esse, comprar o Hugo a preço de banana, né? Mais uma doação de Flamengo SA para o Corinthians. Vamos lembrar, Mauro, que o Flamengo está doando agora o Hugo Moura por 4 milhões, né? O Corinthians pagou aí 2 parcelas de 500 para escalar ele no Brasileirão, naquele jogo de 2-1, Itaquera, 2-1 em Itaquera. 2-1, e para escalar ele agora na Copa do Brasil. Então 4 milhões e meio, mais esses 500 mil aí, 5 milhões. Tá de graça, um goleiro do nível do Hugo. E o Flamengo tem uma longa tradição em fazer doações a clubes paulistas. Haja vista que em 1994 ele doou o Marcelinho Carioca, que para muitos se tornou o maior ídolo do Corinthians. Foi uma doação do Flamengo. Na mesma ocasião, o Flamengo doou o Djalminha para o Palmeiras e doou o Paulo Nunes para o Grêmio. O Flamengo dos anos 90 era uma dádiva. Flamengo é uma mãe. Mais uma perguntinha só para a gente encerrar, Carter. Você acha que o fato do Felipe Luiz ter jogado com boa parte desse elenco do Flamengo, de ser amigo dos caras, amigo do Gabigol, amigo do Bruno Henrique, amigo do Gerson, isso ajuda ou atrapalha? Eu acho que isso aí não interfere. Eu tive experiências no esporte de forma coletiva, né? Apesar do judô ser um esporte individual,
durante muitos anos, a essência de qualquer esporte é o coletivismo, né? Sem o seu coleguinha ali, você não consegue fazer nada. Você vai lutar judô sozinho, você vai jogar bola sozinho, é impossível. Então você depende do grupo ali. E eu já tive experiências no judô, né? Modéstia à parte, fui campeão brasileiro de judô 6 vezes, eu sei o que eu tô falando. Disso acontecer o tempo todo. O cara que está do seu lado ali como seu colega de trabalho, como seu adversário, na temporada seguinte ele é o treinador. E assim muda completamente ele continua sendo seu amigo, continua sendo a resenha, mas na hora que ele está realizando o trabalho ali, não tem papo. Eu acho que o Felipe Luiz ele passa essa seriedade, ele sabe do que ele está falando, então eu acho que isso aí não vai interferir. Pode ser que um jogador ou outro esteja achando que vai ter, né? O Flamengo tem essa questão da fogueira das vaidades, não é de hoje, né? O treinador que mais deu certo no Flamengo depois do Jorge Jesus, vamos dizer assim, em termos de resultado, foi o Dorival, que foi um cara que chegou ali e conseguiu apagar essa fogueira das vaidades, ele conseguiu colocar todo mundo feliz, ele fez um time para jogar o Brasileirão e outro time para jogar o campeonato, as Copas, foi campeão das Copas, agradou todo mundo, conseguiu fazer aquele grupo se unir. Paulo Souza chegou falando: olha, amanhã todo mundo aqui, 6h30 da manhã, coloca um telão, e aí os caras já boicotaram. Vitor Pereira, mesma coisa, foi boicotado porque não conseguiu. Sampaoli nem se fala, o Sampaoli não tem nenhum traquejo nessa questão social, vários jogadores já falaram isso em entrevista. Então o Felipe Luiz, além de tudo isso que ele possui, que a gente vê nele, desde que ele era jogador, né, o conhecimento dele tático, eu lembro de uma entrevista do Barroca, treinador, falando assim que estava deitando ali no lado do Flamengo, num clássico Botafogo e Flamengo, e aí o Felipe Luiz chamou o jogador lá e alterou ali a formação e consertou o Flamengo. Assim, ele já dizendo que o Felipe Luiz tem realmente uma visão privilegiada do jogo, né? Que é diferente você gostar do futebol e ter uma visão do jogo. Ele parece que tem isso. Ele teve um grande professor que foi o Simeone, um dos caras que eu mais odiei no futebol, assim, né? Brasil e Argentina dos anos 90, ele dava porrada em todo mundo. Cara, ele era asqueroso, assim, do ponto de vista do futebol, mas é um grande treinador. Então, eu acho que isso aí não vai interferir. O Felipe Luiz vai saber a hora de colocar, né, os pingos nos is e colocar ali a famosa piroca na mesa, desculpa o termo. Justíssimo, justíssimo. Esse foi o Mundo Clubista. Carter Batista, muitíssimo obrigado por estar conosco nessa estreia. E você aí já sabe o que fazer, né? Segue, ativa o sininho, manda para todo mundo e vem participar dos papos mais clubistas desse Brasil. Viva o clubismo, né, Carter? Tamo junto, viva o clubismo. O clubismo é a única coisa que, né, estudem, porque o conhecimento e o clubismo são as únicas coisas que ninguém vai poder tirar de você. Justíssimo. Amém. Até mais, até a próxima. Fui.